Para agora a gente começa a introdução à redação, o auxílio à introdução à redação. A professora Miriam, conversando comigo, nós chegamos assim uma ideia interessante, tá? Tem se falado muito, tem se visado muito, tanto é que já é norma dentro das escolas públicas, tá? A chamada assim, a importância e o desafio das ofertas de educação financeira nas escolas brasileiras. A educação financeira como um conteúdo curricular. Tá? Em algumas escolas públicas do Brasil, nós já temos esse conteúdo na grade curricular, que passa a ser muito importante dentro de um contexto de expansão do consumismo, de expansão das crises econômicas consecutivas que o Brasil está vivendo. Não é de hoje que você ouve falar em crise econômica no Brasil, não é de hoje que você ouve falar em crise no mercado financeiro. Então, isso pressupõe-se assim, uma ideia muito interessante de se trabalhar nas escolas, não só para aprender a economizar, mas assim, para aprender a racionalizar os seus gastos, a racionalizar, tá, a sua ação, principalmente dentro dessa estrutura de crise. Então, diz assim, só para a gente ter uma ideia. No Brasil, a necessidade de melhorar a educação financeira é especificamente urgente. Por quê? Existem pessoas, existem adultos, existem pessoas idosas que não têm o controle dos seus gastos, tá? Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Data Popular em 2008, lá em 2008, mostrou que 82%, 82% dos consumidores brasileiros não estavam cientes das taxas de juros ao fazer empréstimos e que a maioria das parcelas de empréstimos atrasados devia-se à fraca administração financeira, ou seja, eu não consigo administrar o meu capital, eu não consigo administrar os meus rendimentos e os gastos vão ser gradativamente maiores. Para melhorar o nível da educação financeira da população brasileira, o governo brasileiro lançou a Estratégia Nacional de Educação Financeira. As metas dessa estratégia nacional não desenvolvem habilidades financeiras pessoais, estimular o comportamento financeiro e responsável entre os brasileiros, melhorando assim seu bem-estar financeiro, visto que essas habilidades não são ensinadas sistematicamente no sistema educacional brasileiro. Tá? Um, um projeto piloto de educação financeira para os alunos do ensino médio foi introduzido a partir de 2010 como parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Ou seja, o governo brasileiro tentou criar uma estratégia para poder estabelecer uma certa educação financeira na população brasileira, começando já nas escolas, tá? Começando nas escolas e depois espalhando para a vida adulta desses indivíduos ou desses consumidores, tá? Então, diz assim, na revista Carta Capital fala a respeito do consumo consciente e educação financeira para crianças e jovens. Por quê? Você trabalhar com crianças e jovens é mais fácil do que você já trabalhar com uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta já tem todo um critério, toda uma estrutura de desenvolvimento, de ação, de prática. Para ela mudar essas práticas, é muito mais difícil do que você introduzir dentro da estrutura de uma criança, de um adolescente. Então, assim, educação financeira não consiste somente em aprender a economizar. Se você quiser anotar isso, pode anotar. A educação financeira não consiste em aprender a economizar, somente em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. Ela é muito mais do que isso. Então, o que seria a educação financeira? É buscar uma melhor qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e, ao mesmo tempo, obter uma garantia para eventuais imprevistos. Ou seja, a educação financeira é você saber racionalizar
tá? Os seus ganhos e os seus gastos para que você possa ter uma vida estável financeiramente. Não seria somente economizar, porque só economizar necessariamente não quer dizer uma garantia eventual de uma vida financeira tranquila, tá? Traduzindo isso, um exemplo prático. Suponha que você esteja passeando em um shopping e passa por uma loja com aquela roupa fantástica que você sempre sonhou, tá? Tudo bem. Você não tem mais dinheiro para o restante do mês. O que você faz? Você vê a roupa que você gostaria de ter há muito tempo, você se apaixona por ela, amor à primeira vista, e você fica assim, levo, não levo, levo, não levo. Só que nos seus cálculos financeiros, o dinheiro já acabou. Você não tem mais nenhum centavo para gastar durante o mês. O que você faz? Primeiro, você compra a roupa no cartão em 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, afinal você merece. Ou, segundo, você não compra naquele momento. Ou, terceiro, não compra nem naquele momento e nem depois, tá? Então temos assim, nunca se sabe o dia de amanhã, mas ele vai ser melhor com essa roupa nova. Ou seja, tem gente que pensa dessa forma, não tem mais dinheiro, entra a falsa ideia do cartão de crédito. Por favor, o grande inimigo da educação financeira é o chamado cartão de crédito, tá? Porque o indivíduo ele acredita que por ele ter o cartão de crédito ele tem um grande poder de consumo e na verdade não quer dizer que ele tem um grande poder de consumo, tá? Então não compra naquele momento, mas volta para casa e começa a planejar para fazer a planejar o que fazer para economizar e comprá-la daqui 3 meses, um mês, 2 meses. Então, tem toda uma possibilidade. Ou, afinal, você não compra naquele momento e nem depois, pois, afinal, você tem outros objetivos mais importantes e prioritários que você deseja cumprir antes de comprar uma roupa, comprar a roupa, tá? Ou seja, a educação financeira é você estabelecer uma tranquilidade dentro do aspecto do seu consumo. Porque se você compra a roupa parcelada, você vai ter uma dívida e essa dívida pode te prejudicar mais adiante. Se você volta para casa e planeja, que seria uma ação assim até mesmo ideal, você planeja, você faz os cálculos, tudo bem. Agora, se você tem outros objetivos e você vai precisar desse recurso econômico, então por que gastar? Ok? Mas aí eu pergunto, existe alguma resposta correta? Não. Não existe resposta correta para isso, porque a estrutura ela é individual. Portanto, aliás, você pode escolher a resposta diferente de acordo com o momento da sua vida. Então, a educação financeira, ela também leva em conta o momento circunstancial que você está vivendo, ou seja, o momento que você está passando. Você deve estar ligado, você deve estar estruturado, você deve estar bem antenado, ou seja, você deve estar numa estrutura de, vamos dizer assim, consciência do momento que você está passando e do momento que você pode precisar. Então, assim, o mais importante é que você escolha a sua resposta de modo consciente, que conheça as implicações de sua decisão e tenha uma atitude equilibrada. Isso seria educação financeira, certo? Mediante isso tudo, está ligada diretamente ao consumismo, tá ok? Por favor, em educação financeira, e sempre está ligada à ideia de consumismo. Por isso que nós devemos estar atentos a essas ideias. Consumismo refere-se ao modo de vida orientado por uma crescente propensão de consumo de bens e serviços, em geral supérfluos, em razão do seu significado simbólico, prazer, sucesso, felicidade, eu quero me mostrar, eu quero me sentir bem, mas o quanto isso vai pesar para você depois, o quanto isso vai pesar na sua estrutura econômica depois. É por isso que nós falamos sempre que é uma estrutura consciente, uma ação de modo
consciente. Não é gastar pelo simples fato de gastar, não é economizar pelo simples fato de economizar. O brasileiro, gravem bem, o brasileiro não tem a cultura de poupar, de economizar. É muito recente essa ideia de poupar, de economizar. Boa parte dos brasileiros, eles recebem seu dinheiro já para pagar contas que já foram feitas, para pagar boletos que já foram gastos e assim sucessivamente. Por isso, a educação financeira está ligada ao consumo consciente. Diversas empresas, tá? Como no caso cooperativas, como a Sicoob, elas têm programas de educação financeira, tá? Para pais, para empresários, para quem quiser participar dessa educação financeira. Então, olha aqui, consumo consciente. Sempre pensar antes de consumir. Preciso disso? Será útil ao longo prazo? Esse é o melhor preço que eu consigo? Muitas vezes você consegue um produto, o mesmo produto, tem em local diferente, com preços muito mais baratos, muito mais em conta, como se diz a língua comum, certo? Então, necessariamente, a educação financeira perpassa dentro dessa ideia. Então, nós temos assim, mas por que é importante a educação financeira? Ela deve ter uma importância, além daquilo que nós falamos, além de economizar, tá? Além de poupar, a educação financeira tem uma certa importância. Então, por que a educação financeira é tão importante? É essencial aprender sobre o assunto desde jovem, desde criança, tá ok? Para poder estabelecer uma ação consciente. Ou, por exemplo, quando você tem uma ideia, quando você é formado, quando você tem o conhecimento da educação financeira, você começa a perceber as realidades em outras possibilidades, como, por exemplo, quem não tem nenhum conhecimento, nenhuma prática da educação financeira, sempre vai acreditar que dinheiro é problema. Agora, você, muito esperto, você que já teve aula sobre educação financeira com o professor Ronei, você que já teve, tá, diversos conselhos dos seus pais na utilização da mesada, a utilização adequada da sua mesada também é educação financeira, ou seja, quem vê quem já tem esse caminho andado, que os pais conversam sobre os gastos, você participa do orçamento da família, você começa a perceber que o dinheiro não é problema. O dinheiro é a solução dos seus problemas, certo? O dinheiro nunca vai ser um problema. Eu sempre costumo falar que dinheiro não é problema. É sempre, para mim, dinheiro não é problema. É sempre a solução dos meus problemas. Mas para que eu tenha dinheiro, eu devo estabelecer um trabalho, devo estabelecer uma função para poder adquirir os meus ganhos e cobrir os meus gastos. Então, dinheiro não é o problema. Então, quem não tem nenhum pressuposto a respeito da educação financeira, deixa ver, tem uma pergunta no chat. Mas como se coloca na grade curricular uma matéria nova ou uma campanha, tá? O Pedro, é o seguinte, você coloca como, por exemplo, dentro de uma matéria, você pega, ou dentro de um projeto, cria-se um projeto sobre educação financeira. Os alunos passam a participar desse projeto. A situação é a seguinte, nas escolas públicas, há muito trabalho com projetos, com organizações e tudo mais. E vocês sabem que tem muitas escolas públicas já em regime integral. Então, de manhã, eles têm a aula do ensino regular, tá? E à tarde, ou ele tem curso profissionalizante, ou ele tem alguns projetos. Dentro dessa estrutura de projetos, são trabalhados diversos temas. Um desses temas, tá? É a educação financeira. E eu posso trabalhar, por exemplo, a educação financeira em geografia, eu posso trabalhar a educação financeira em sociologia, nós podemos trabalhar a educação financeira em diversos outros aspectos, até mesmo na própria filosofia, como nós estamos trabalhando agora. Eu não vou trabalhar profundamente, eu vou dar assim algo superficial para vocês da educação financeira. Então, você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com grade curricular, na grade curricular de geografia, você pode introduzir
um conteúdo de filosofia, de sociologia, nas mais diversas disciplinas, na matemática, por exemplo, João tem 5 maçãs, João deu 2 maçãs para fulano de tal. Aqueles probleminhas fazem parte da elaboração de um conjunto da educação financeira. Os gastos, a questão dos juros, tá? Na matemática, a questão dos juros. Isso aí pode fazer parte da educação financeira. Então, existem diversos meios, diversas possibilidades de trabalhar a educação financeira, certo? Pode ser introduzido projeto, pode ser introduzido como um elemento, como uma disciplina na grade curricular. É só você dar um jeitinho, dar uma ajeitada, você coloca como tema transversais, ok? Geralmente, na educação brasileira, nós chamamos temas transversais, que está ligado à filosofia, à sociologia, à geografia, à matemática, ok? E pode ser trabalhado o tema assim, tá? Ou como projeto, ou como um tema transversal dentro das áreas comuns, ou das áreas específicas, certo? A partir disso, pode ser estabelecido um estudo mais amplo da educação financeira. Agora, se você quer educação financeira de verdade, aí você vai ter no nível superior curso de administração, certo? Aí é específico, tá? Mas fora do curso de nível superior, você pode estudar educação financeira em projetos, palestras, tá? Em palestras pode ser trabalhadas e assim sucessivamente. Eu posso convidar, por exemplo, um administrador, um contador, tá? Eu posso posso convidar um empresário e levar para a escola, para fazer palestra, para fazer ciclos de conversas a respeito da educação financeira. Então, existem várias possibilidades, vários meios que são chamados meios viáveis para essa ação, certo? Aí, aquele que não tem conhecimento nenhum sobre educação financeira, sobre estrutura econômica, ele sempre vai gastar sem pensar, sem pensar, sem pensar. E quem já tem uma estrutura de conhecimento, ele passa a gastar com consciência. Eu não sei vocês, mas eu sou muito consciente quando eu vou gastar. Se eu vou comprar alguma coisa, tá? Que não é produtos de primeira necessidade, eu sempre penso 1, 2, 3 vezes. Eu já cheguei numa loja de pegar o produto e falar assim, não, mas esse produto não vou levar. Tá? Com dinheiro no bolso, com dinheiro para pagar o produto, e muitas vezes não, porque não havia uma grande necessidade para mim. Tá? Então, aquele que não age de maneira consciente, falta organização. Tá? O que precisa para uma boa organização financeira, uma boa educação financeira é organização. Então, palavra de ordem, organizar a minha vida financeiramente. Tá? Quem tem assim, falta de organização, quem tem menos organização, é a pessoa que menos investe dentro de uma estrutura econômica, dentro de uma estrutura financeira. Então, manter os investimentos é de um caráter fundamental para quem tem uma boa educação financeira, porque pressupõe a preocupação com o futuro. Então, aí nós temos essas ideias. Mediante essa situação, o planejamento e a qualidade de vida são elementos fundamentais para uma educação financeira. Então, para que você tenha uma excelente educação financeira, para que você tenha um excelente cuidado com os seus gastos, é necessário planejamento e a qualidade de vida. Tá? Agora vem o seguinte, a educação financeira foi tratada como um tema transversal nas escolas e jovens, tá? Várias instituições. A avaliação do impacto dessa ação, usando o método de, especificamente, as escolas foram selecionadas aleatoriamente, através de um processo semelhante à loteria. Semelhante mesmo, ou seja, perceberam que os alunos não têm planejamento, tá? Principalmente de escolas públicas. Eles não planejam o futuro, eles não planejam sua educação, eles não planejam financeiramente. Eu acredito que vocês, devido à educação que vocês recebem, a educação que vocês já tiveram dos seus pais, vocês já têm uma preocupação maior com o seu futuro, você já tem uma preocupação maior com os seus ganhos no futuro.
Isso pressupõe uma certa educação financeira. Isso pressupõe um cuidado lógico com o seu desenvolvimento financeiro, tá? Em sala de aula, pega aqui no final, tá? Pega aqui no final, 7º, 8º e 9º ano, porque tem primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas pega a partir do 7º ano, olha aqui, ó, a criança começa a entender que há diferentes classes sociais, que algumas profissões pagam mais do que as outras, e que cada país tem a sua moeda. Ela tem a condição de se planejar e comprar bens pessoais. A partir do momento que você passa a receber sua mesada, 7º, 8º e 9º ano, você passa a ter um interesse maior sobre a profissão que você quer. Geralmente, a profissão que vocês, alunos do terceiro ano, estão visando são aquelas profissões que vão lhe dar um melhor ganho econômico. E isso faz parte da educação financeira. Isso faz parte da educação financeira dos jovens. Então, você vai buscar a profissão que vai te dar um maior auxílio financeiro. Então, você como é aluno do terceiro ano do ensino médio, você já percebe muito a respeito de crises econômicas, a respeito de investimentos, a respeito de gastos, a respeito de lucros. E você não quer ficar baseado numa profissão que não vai te dar uma boa rentabilidade, tá? Ao mesmo tempo, olha aqui, a economia vem de berço, tá? Quando introduzir o conceito de poupança e investimento, tá? Olha só, aos 4 anos a criança começa a ter noção da existência do dinheiro, tá? Mas ela não tem noção do valor exato do dinheiro, tá, ok? Os pais devem apresentar apenas em ocasiões especiais. Dos 5 aos 7 anos, a criança passa a entender o valor do dinheiro. Boa hora para começar a dar semanadas, ou para que o seu filho entenda que o dinheiro acaba. Ou seja, semanada seria o dinheiro todo fim de semana. De 8 a 12 anos, a criança já consegue projetar metas de consumo, como, por exemplo, comprar o lanche na escola, ou como, por exemplo, comprar um álbum de figurinhas e assim sucessivamente. Então, as ideias são fundamental a educação da criança para que ela cresça dentro de um critério de desenvolvimento financeiro, tá? Aí vem assim algumas informações. Motivo para dar a mesada. 52% dos motivos para dar a mesada, justificado pelos pais, é assim: estimular a educação financeira. Ele vai ter que aprender, tá, a controlar os seus gastos. 26% prover recursos para alimentação e lanche, que é mais comum, tá? Ou 21% recompensa, tá? Recompensa por comportamento. E outros 1% tem diversos outros motivos para doar a mesada. Então, acontece que os pais pensam sobre a necessidade de orientar o filho a lidar com o dinheiro. Isso é muito importante, saber lidar com situações e com dinheiros, ou seja, olha aqui, como criar os filhos financeiramente saudáveis. Então, a responsabilidade dos pais sobre a educação financeira, não só da escola, não só das instituições, não só das cooperativas, não só dos institutos, mas os pais, como fazer os filhos criarem uma boa educação financeira. Então, primeiro fator, zelar pelo dinheiro. Segundo fator, estabelecer o desejo e a necessidade. Terceiro fator, gerir a mesada, ou seja, administrar a mesada. O quarto fator, participar do orçamento doméstico. Então, zelar pelo dinheiro. Ensine a criança a não desperdiçar dinheiro. Tá? O desejo e a necessidade. É importante que a criança saiba diferenciar o que queremos comprar por necessidade ou aquele que é supérfluo. Tá? Deixe a criança administrar seu próprio dinheiro. E, como membro da família, a criança também pode participar da elaboração de uma lista de supermercados. Ok? O que falta, o que não falta, quanto custa, quanto não custa, qual o melhor supermercado para comprar e assim sucessivamente. Tá? Já dizia Henry Ford: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de
competência. Então, ele vai estabelecer a ideia de que o dinheiro não é tudo dentro de uma possibilidade de ganhos, dentro de uma possibilidade de desenvolvimento. O Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? A maioria das pessoas está concentrada demais em ganhar dinheiro. O que elas deveriam realmente é focar é a sua educação financeira. Ou seja, eu gasto demais, eu gasto de menos, eu tenho um bom gasto, ou meu gasto é equilibrado e assim sucessivamente. Aí nós temos assim, educação tradicional te ensina como trabalhar com dinheiro. A educação financeira ensina como fazer o dinheiro trabalhar para você. Interessante essa ideia, tá? A educação tradicional te ensina como trabalhar com o dinheiro. A educação financeira te ensina como fazer o dinheiro trabalhar para você, tá? A Everton Vitorato, empresário ele é um grande empresário, então ele diz assim: o melhor meio de acabar com a pobreza é através da educação financeira e não através de esmolas. Se você der dinheiro a uma pessoa pobre, apenas a manterá pobre por mais tempo. Olha que interessante. Isso, assim, é profundo, viu? O melhor meio de acabar com a pobreza é através da educação financeira e não através de esmolas. Se você der dinheiro a uma pessoa pobre, apenas a manterá pobre por mais tempo. Olha que interessante. Existem várias possibilidades, tá? Aí nós temos assim, para uma boa educação financeira, ou chamado planejamento familiar. Primeiro nós temos assim uma pirâmide que começa de baixo para cima, tá? Você tem primeiro suas necessidades básicas, pagar as contas sem ficar no negativo. Gastos não previstos e urgentes são as suas necessidades fundamentais. Depois, necessidade de segurança, reserva para o momento de crise, gastos não previstos e necessários. Só para você ter uma ideia, a crise ocasionada pelo coronavírus pegou muita gente de surpresa. Como muita gente teve que deixar emprego, não, ficar em casa, e o dinheiro acabou se tornando curto. Isso demonstra que o brasileiro não é um hábil, tá, na educação financeira. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Professor, como implementar uma educação em um país majoritariamente analfabeto? Carla, primeiramente, o Brasil não é majoritariamente analfabeto, ok? O Brasil não é majoritariamente alfabeto. A taxa de analfabetismo no Brasil está em cerca de 8%. Então, não quer dizer que é majoritariamente analfabeto, tá? Começa aí. Segundo, tá? Você pode implementar não dentro de uma estrutura já de pessoas adultas, implementa aquilo que a gente está falando nas escolas, com as crianças, tá? Nós já temos uma educação financeira. Você, por exemplo, já tem uma certa educação financeira, não sistemática, mas já tem. Implementando dentro das escolas, implementando dentro dos currículos, implementando dentro das universidades, essa é a solução. Mas a solução sempre a longo prazo. Não é uma solução a curto prazo, tá ok? A solução está a longo prazo. E, por favor, o Brasil não é majoritariamente analfabeto, tá? Os níveis de instrução têm aumentado ano após ano, tá ok? Então, implementando dentro da ideia da classe, da estrutura dos jovens, da educação que a boa parte dos indivíduos já tem. Assim como você tem, eu posso afirmar categoricamente que na sua sala de aula, tá? Na sua cidade, existem várias pessoas da sua idade que têm uma consciência a respeito dos seus gastos, consciência da sua educação financeira, ok? Então, assim, as necessidades sociais e necessidades de autorrealização. Então, a sua educação financeira iria te levar para esses quatro elementos básicos fundamentais. Suas necessidades básicas, suas necessidades de segurança, suas necessidades sociais, adquirir um imóvel, adquirir um carro, adquirir isso aqui, e as suas necessidades de autorrealização, no caso, viagens, passeios, relações turísticas e também sua própria aposentadoria, para estar uma aposentadoria tranquila, sossegada para o seu futuro, certo? Então, a respeito da educação financeira, nós tínhamos para falar a respeito dessas situações, tá? A respeito dessas situações. Então, para que a gente possa ter uma visão maior
a respeito seria justamente organizar, ter consciência e planejamento. A palavra de ordem dentro da educação financeira é o planejamento. Tá? E para isso nós precisamos desenvolver conscientemente os nossos gastos. Tá?